Olá, você está ouvindo o StatsCast, o podcast que te ajuda a entender como a estatística influencia no mundo ao seu redor. Hoje, no nosso primeiro episódio, temos o orgulho de apresentar o professor e pesquisador Américo Barbosa da Cunha Júnior. Olá, professor. Primeiramente, eu queria agradecer por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar com a gente nessa época tão caótica. E primeiro eu queria pedir para que você contasse um pouco da sua trajetória dentro da estatística para a gente. Boa noite a todos, Beatriz, demais colegas. Primeiro eu agradeço o convite, a satisfação estar aqui, podendo expor um pouquinho do meu trabalho na universidade para um grupo de estudantes. Eu acho que, além de ajudar na formação de vocês, eu acho que contar um pouco da nossa trajetória, professores, acho que é uma experiência que agrega. Eu lembro do meu tempo na faculdade, quando que eu vi a história dos meus professores agregava. Agora acho que chegou a minha vez de começar a contribuir com isso. Então, eu não sou estatístico de formação, eu sou engenheiro e matemático, mas eu sou um usuário de estatística frequente. Eu acho que não tem um dia na minha vida que eu não use alguma ferramenta de estatística. Tem sábado e domingo, mas durante o dia a dia eu sempre uso alguma coisa no contexto da minha pesquisa e também no curso que eu leciono na graduação. Eu dou curso de métodos numéricos, então dos tópicos que eu abordo nesse curso é o método dos mínimos quadrados, que eu acho que provavelmente todos vocês conhecem, que é uma ferramenta básica de estatística para você fazer regressão. Você tem um conjunto de dados para você ajustar uma curva que represente bem a tendência desses dados. O que eu uso mais no meu dia a dia, além da parte para ensinar, o primeiro uso que eu faço é em sala de aula para ensinar a técnica básica para gerações e gerações de alunos. Todo semestre eu estou fazendo isso. Mas em termos da minha pesquisa, do que eu faço na universidade, em termos de pesquisa, eu tenho usado muito ferramentas de estatística para identificar modelos computacionais. Que eu trabalho duas linhas de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Uma é dispositivos coletores de energia. São sistemas que pegam pequenas quantidades de energia que estão disponíveis no ambiente, como pode ser energia eólica, pode ser energia solar, pode ser energia de vibração, principalmente esse último que a gente se foca. A gente trabalha para desenvolver dispositivos que podem pegar essa energia e aproveitá-la de uma forma. Onde isso pode ser útil? Isso pode, a gente está trabalhando em tecnologia básica para, por exemplo, você carregar o seu celular de maneira autônoma. Você não precisa plugar ele na tomada. De repente, o próprio movimento seu, você fica o dia inteiro movendo o celular, ou no bolso, ou na mão, esse próprio movimento aqui alimentar ele. Ou algo que está um pouquinho mais próximo do que a gente tem feito, tentando substituir em implantes médicos a bateria. Por exemplo, o marca-passo, que limita a vida do marca-passo é a bateria. Dura 10 anos, mais ou menos. Então, se você conseguir trocar a bateria para o próprio batimento cardíaco alimentar aquele dispositivo, você pode reduzir o número de cirurgias que um paciente tem que fazer ao longo da vida para substituir um marca-passo. No que nesse problema a gente usa? Esses sistemas são muito complexos. A gente quer, para projetar eles, para analisar eles, a gente precisa de um modelo computacional. Precisa colocar eles num software. Mas para colocar isso num software, você precisa ter um conjunto de equações que representa essa física. E para sistemas muito complexos é difícil você descobrir essa equação. Então, hoje em dia, como a capacidade de sensoriamento cresceu exponencialmente, o custo dos sensores baixou muito. Um celular, por exemplo, hoje em dia é um sensor que você consegue gravar áudio, consegue fazer vídeo com ele, consegue tirar fotos. Isso tudo pode ser visto como uma capacidade de sensoriamento. Você tem muitos dados disponíveis, então a gente tem usado dados para tentar identificar equações para os sistemas que nós temos interesse de projetar, otimizar. Então, pegando esses dados, a gente usa ferramentas de machine learning, aprendizado de máquina, para tentar que equações que geraram esses dados. Essas equações aqui geram esses dados. Então, essas equações aqui são representativas daquele sistema lá, coletor de energia, que a gente está tentando estudar. Outro problema que está mais na moda nesse último ano é com epidemias. O nosso grupo de pesquisa já vem trabalhando, desde 2016 a gente vem trabalhando em modelagem de epidemias. O que você faz em modelagem de epidemia? Você
você tem dados de vigilância epidemiológica, dados número de casos, número de óbitos quando a doença é fatal, e você quer entender o curso da epidemia. Normalmente é uma curva que sobe e desce, então a gente usa técnicas de regressão para ajustar modelos nessas curvas. E agora com a epidemia de Covid-19, a gente tem feito isso, até tem um projeto de extensão que tem gente da UERJ, da UFRJ, de outras universidades participando, se chama Covid-19 Observatório Fluminense. Eu sou parte da equipe desse projeto e a gente faz regressão ali todo dia com novos dados. A gente está fazendo algumas análises, principalmente regressões, para prever alguns dias à frente. A gente tenta estimar quantos casos e quantos óbitos serão notificados no horizonte 7, 14 dias à frente. E também a gente tem feito algumas estatísticas com dados passados. Como é que está a distribuição de mortalidade nos estados? Quais são os estados que estão mais afetados nesse momento? Então, se vocês forem no nosso site lá, que é www.covid19rj.org, vocês podem ver um pouco mais desse material que a gente produz diariamente. E aquilo ali tem ferramentas de estatística. Nesse problema que é super atual, não tem nenhuma ferramenta estatística super sofisticada, são ferramentas que você aprende num curso de graduação mesmo. No outro problema que eu falei antes, de coletores de energia, a gente usa alguma coisa um pouquinho mais sofisticada que você não estuda num curso de graduação, mas nesse outro que é uma coisa super importante nesse momento, e que a sociedade demanda é a estatística de curso de graduação. Livro, texto básico. Então, eu acho que vocês me perguntaram no que eu uso no meu dia a dia. Olha, nos últimos 4 anos é isso que eu uso dia a dia, para esses 2 problemas. É muito bom, assim, muito legal saber, muito legal entender mais, né, de como é essa vivência. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes também, eles muitas vezes não têm noção da aplicação da estatística no nosso dia a dia e até mesmo nessa situação, nessa questão que a gente está vivendo agora, né, na pandemia do Covid-19, em como está influenciando isso tudo. Então, você já comentou um pouquinho desse seu case para a gente, dessa sua pesquisa que já vinha acontecendo anteriormente, né? Então, a gente queria também que você falasse um pouquinho mais dos desafios que você está tendo em relação a esse tópico em específico, como foi essa mudança, né? Porque você já era uma pesquisa que tinha anteriormente, mas quando surgiu a pandemia de fato, como é que isso mudou o escopo do seu trabalho? Eu acho que eu vou dizer, o maior desafio que a gente tem é porque isso tem que ser feito online, tem que ser feito em tempo real. A experiência anterior que a gente tinha em modelagem de epidemias era com epidemias passadas, então a gente já tinha todos os dados consolidados. Então era muito mais fácil a gente fazer as análises e construir ferramentas preditivas tendo todos os dados do que você fazer isso em tempo real. Em tempo real, tem um fator que dificulta muito, é o comportamento social. Por exemplo, eu posso olhar os dados, tem um mês de epidemia, eu olho os dados hoje e estão crescendo assustadoramente, eu faço uma previsão, olha, daqui a um mês esses dados vão quadruplicar, estou exagerando aqui. Todo mundo se apavora e para de sair de casa. Como as pessoas mudaram o comportamento e o meu modelo não leva em conta essa mudança de comportamento, ele está olhando só a série de dados, ele vai prever errado. Mas por quê? Ele preveu a tendência que os dados estavam mostrando. Só que as pessoas mudaram o comportamento porque viram aquela previsão e se assustaram. Isso é um desafio. Eu falei que a gente faz previsão 7, 14 dias à frente. Por que você não tenta fazer 3 meses à frente? Porque a gente vai errar, porque a gente não tem como incluir esse comportamento que eu falei, entendeu? Esse é o desafio de você fazer isso em tempo real. Você tem que ser modesto e saber o que você pode fazer. A gente tem como fazer com segurança nessa janela pequena de tempo. Para fazer muito à frente, a gente teria que modelar o comportamento social, que é muito difícil. Entendeu? Eu elencaria esse é o maior desafio que a gente tem com esse projeto nesse momento. Como fazer previsões confiáveis, qual é a maior janela de tempo que a gente consegue fazer isso. Legal, Américo. Também se tratando do que você veio falando aqui agora, você falou um pouco sobre essa dificuldade, né, de modelar os problemas que são
bem específicos e também entra o fator humano no processo, né? E você estava falando que uma das principais dificuldades é passar esses modelos matemáticos para os programas, né? Para conseguir modelar. Então, eu queria saber um pouco sobre quais as ferramentas que você tem utilizado, quais são os programas. E você também chegou a falar que uma das metodologias que você tem utilizado é a regressão linear. Você tem utilizado outras também para fazer esses cálculos, para fazer essas previsões? E, Guilherme, a dificuldade não é colocar o modelo no computador. Isso a gente usa várias linguagens de programação. O difícil é a gente chegar na equação que a gente tem que colocar dentro do modelo. A equação que a gente vai programar. Os dados, por exemplo, você pode ter, se por um caso um sensor médico, você pode ter um paciente instrumentado e você usar esses dados de um eletrocardiograma dele, ou no caso do cérebro, de um eletroencefalograma. Você pode usar esses dados para tentar inferir o comportamento daquele sistema, coração, daquele sistema cérebro. Isso é a parte mais difícil, até porque nem sempre a medida é bem feita, os dados podem estar muito corrompidos, tá? Mas uma vez que a gente fez isso, que a gente tem dados razoavelmente confiáveis, consegue fazer uma regressão, colocar ele no software é mais fácil. Eu acho que você quer saber que software que a gente usa. A gente não tem preferência por uma única ferramenta. A gente usa a ferramenta que é mais adequada para o nosso problema, mas algumas ferramentas que a gente usa, Python, MATLAB, R. Mais recentemente a gente começou a usar uma linguagem chamada Julia. Então, em termos de linguagem de programação, são essas que a gente mais usa. Octave, que é a versão do MATLAB de graça também. Obrigado. E, Américo, você comentou com a gente sobre o trabalho estatístico com a modelagem na pandemia. Como que funciona a questão da amostragem dessa modelagem e de quais institutos e organizações a maior coleta desses dados? Uma boa pergunta, Juliane. O maior desafio, a amostragem aqui é péssima, mas isso não é privilégio do Brasil. Dados epidemiológicos são mal amostrados no mundo inteiro. O problema o Brasil, em termos de testagem, está abaixo da média, e esses dados vêm de testagem, né? Então, isso às vezes pode mascarar algumas informações, a gente não consegue ver, às vezes, alguma coisa, porque não tem dados suficientes. Para dar um exemplo, bem lá no início da pandemia, os testes positivos, a gente acompanhava séries de testes positivos, era quase 100%. Por quê? Porque você só testava dentro do hospital, só testava quem chegava lá em estado grave. Então, como é que você consegue acompanhar o curso de uma epidemia se você só está mostrando os infectados em estado grave? Você não está mostrando ninguém, que está suscetível, para você ter uma ideia de qual é a proporção na população de quem está ou já esteve com a doença e quem não está. Isso melhorou um pouco, começou-se a se testar mais, mas ainda a amostragem é muito mal feita ainda. Isso não é privilégio do Brasil. Na maioria dos países isso também não é bem feito, mas alguns já estão fazendo bem. Eu posso dizer um vizinho nosso aqui, o Uruguai. O Uruguai testa bastante, eles desenvolveram tecnologia de teste barato, então eles conseguem testar bastante. Então, em termos de testar metodologia, o Uruguai está um bom case hoje em dia. Você pode pegar os dados do Uruguai e se você está tentando uma abordagem nova, usar ele como um case de estudo, porque você tem dados um pouco mais confiáveis lá que no Brasil. Outro desafio Brasil é tamanho. Quando a gente vê aquela série de dados do Brasil lá, aquilo ali não é representativo de todo e qualquer lugar no Brasil. Aquilo ali é uma média ponderada de todos os municípios do Brasil. Aquela curva que vocês veem no jornal de noite. Aquilo ali dá um indicador geopolítico, porque você vai comparar países, curva dos países, mas aquilo ali, do ponto de vista epidemiológico, não é representativo de lugar nenhum dentro do país. Cada cidade tem a sua curva, cidades grandes tem a sua curva, cada região de uma cidade grande tem a sua curva, né? Então, você tem que ter em mente isso. Você às vezes faz estatísticas em nível nacional, mas você sabe que se você vai dimensionar uma política pública com base naquela estatística para um local muito específico, você não pode se balizar na estatística nacional. Você tem que balizar naquela estatística local. Então, esse problema de amostragem é subamostrado, e a amostra, você tem que ter
em mente para onde é aquela amostra. Ela é representativa em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, em nível regional, dentro do município. Tá? Bom, Américo, muito foi falado sobre como fazer esse modelo, como recolher esses dados e estimar a realidade assim. Então, uma pergunta é: por que o número de casos do Covid aumenta tanto em curto intervalo de tempo? Yuri, você pode repetir, por favor, que falhou aqui para mim, eu não ouvi a sua pergunta. Desculpa. A pergunta é: por que o número de casos aumenta tanto em um curto intervalo de tempo relacionado ao Covid? Tem alguma lei que rege esse comportamento? É uma boa pergunta. Epidemias, em geral, o início delas é sempre uma explosão. Você cresce exponencialmente no início. Só que um processo exponencial, você sabe que depois de um certo tempo, ele dobra, né, a quantidade. Você tem um exponencial, vai estar aqui, depois de um certo tempo, aquela quantidade dobra, e depois dobra essa quantidade que já era dobrada, isso cresce muito rápido, né? Processos exponenciais são uma idealização de um fenômeno explosivo, mas no mundo real eles não existem. Por quê? Falta energia para manter eles. Você pode ter um processo que cresce exponencialmente, mas em algum momento o próprio meio ambiente onde esse processo exponencial está ocorrendo limita ele, por falta de energia, em última instância. Você pensar uma colônia de bactérias que tá crescendo numa placa, digamos que ela duplique a cada segundo. Quando é que a placa vai estar, e digamos que ela levou 10 segundos para lotar a placa. Quando é que estava metade? Quando é que metade da placa estava cheia? Não era 5 segundos, era em 9 segundos. Porque duplica a quantidade a cada 1 segundo. Então, se você pensar esse crescimento tão grande, para a bactéria crescer precisa ter alimento, precisa ter energia no final das contas. O que limita aquilo ali? O crescimento daquela colônia de bactérias? A falta de alimento, a falta de energia. O que limita um processo epidêmico de continuar crescendo exponencialmente? Se ele cresce, a quantidade de pessoas infectadas se torna tão grande que daqui a pouco uma pessoa infectada só vai ter contato com pessoas infectadas ou que estão infectadas ou que já foram infectadas. Ela vai ter contato com poucas pessoas ou nenhuma pessoa que ainda está suscetível à doença. Então ela acaba não transmitindo, enquanto ela está infectada, ela acaba não transmitindo para ninguém. Isso começa a abafar a epidemia. Quando você chega a esse ponto, você diz que chegou ao limiar de imunidade de grupo, em linguagem mais técnica, e a chamada imunidade de rebanho, tão famosa agora, todo mundo já ouviu falar. Então, epidemias em geral, epidemias de doenças infecciosas em geral começam exponencial, mas depois elas saem numa fase exponencial. Elas têm um comportamento que, na maioria das vezes, é bem aproximado por uma curva logística. Vocês devem ter estudado curva logística. Ela começa exponencial, mas depois ela desacelera e você tem um crescimento mais controlado nos acumulados, e nos casos ativos você começa a ter uma queda. Deixa eu tirar uma dúvida com você, uma curiosidade que me surgiu. Vocês sentiram muita diferença do primeiro pico da pandemia para esse segundo, em questão de analisar os dados, de coletar as amostragens? Está sendo mais difícil? Como é que está sendo? Não, agora está sendo mais fácil, porque o sistema de vigilância já se adaptou à pandemia, né? Lá no início, ainda você não tinha muitos testes, a rede de comunicação entre as secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Saúde ainda tinha algum problema de comunicação, os dados atrasavam mais, você não tinha um site que consolidava isso e deixava fácil acesso. Hoje em dia tudo isso já tem. De vez em quando ainda tem algum problema, às vezes dá algum apagão, algum lugar retém os dados, aí solta 2 dias depois, aí você acaba tendo dados a mais naquele dia porque eles estão em atraso. Esse atraso sempre acontece em menor ou maior proporção ao longo, mas esse segundo pico agora, essa segunda onda em nível nacional está sendo mais fácil, porque não só a gente já tem metodologia toda pronta para isso, e os dados já estão em fluxo contínuo, já são disponibilizados em fluxo contínuo, né?
Lá no início foi mais difícil. Agora, se eu puder comentar sobre a segunda onda, essa tá muito mais forte, muito mais violenta, muito mais perigosa que a primeira. Embora as pessoas em muitos lugares estão se precavendo menos agora do que antes e deveriam se precaver mais agora. Então, Américo, gostaria de agradecer e queria que você deixasse também um recado para quem está começando a se interessar por essa área de análise de dados, estatística, e também, como você até falou agora, como essa segunda onda está pior do que a primeira, queria que você também deixasse um recado para a população em geral em relação a ela, como que a gente pode agir, como que a gente pode lidar com isso melhor. Primeiro eu vou deixar o recado para quem está estudando estatística. Todo estudante de ciências exatas agora, e até alguns estudantes de ciências não exatas, precisam aprender estatística. Eu tive um curso de estatística na graduação. Eu fui estudar mais estatística no doutorado. Eu não sei quantos vocês têm, mas você saber estatística hoje é tão importante quanto você saber utilizar uma planilha de Excel ou Word no computador, ou um editor de textos. Entendeu? É uma coisa muito, muito importante e que cada vez mais vai ser cotidiana. Já é bastante cotidiano, porque dados agora caem que nem chuva. Você teve uma explosão de dados na última década, por causa do quê? Aumento de acesso à internet, barateamento dos sensores, por exemplo. Quando eu digo barateamento de sensores, é isso aqui que eu estou dizendo. Você tem dispositivos eletrônicos o tempo todo produzindo dados, você tem conteúdo sendo colocado na internet. Há 10 anos atrás, quantas postagens por dia você fazia na rede social? Hoje você faz dezenas, a gente faz centenas. Então, por causa dessa explosão de dados, você precisa ter uma ferramenta para tirar a informação útil deles. A quantidade já é tão grande que uma pessoa não consegue processar. Às vezes, então você precisa de uma ferramenta racional que extraia essas informações. Quem fornece essa ferramenta é a estatística. Então, você saber o beabá de estatística é algo hoje em dia tão importante quanto há, digamos, 20, 30 anos atrás, era as pessoas dizendo, é importante você saber informática, aprender a usar um computador. Então, eu digo hoje, quando estava lá na escola, eu ouvia isso. É importante você aprender a usar um computador. Eu digo hoje, para quem está na escola, para quem está entrando na faculdade, é muito importante você saber métodos estatísticos. E quanto sobre a epidemia, o que eu posso deixar de mensagem é: pessoal, se cuidem. Não estou dizendo, o lockdown é uma medida extrema que às vezes é necessária, mas você só chega ao ponto de lockdown se as pessoas não fizerem a parte delas. Se todo mundo tem que sair para trabalhar, todo mundo tem que sair para resolver problemas pessoais, mas se você fizer isso de máscara e tentar manter um distanciamento, nem todo lugar é possível manter distanciamento, mas se na maior parte do seu dia você manter distanciamento, as coisas vão evoluir de uma maneira bem menos severa do que se todo mundo aglomerar, se todo mundo foi responsável de ir para festa sem máscara, de ir para festa. Acho que não é momento da gente ir para festa, é momento da gente restringir nossas relações pessoais ao mínimo possível de pessoas. Não é a zero, senão você vai ficar doente de cabeça, mas mantenha o seu ciclo de relações pessoais com a sua família, com seu namorado, sua namorada, alguns poucos amigos. Não vá se aglomerar por aí, porque senão vai ter um preço. Enquanto grande parte da população estiver vacinada, você vai ter gente suscetível. Enquanto tem gente suscetível, é como se você tivesse lenha para queimar. A epidemia é como se fosse um incêndio, tem lenha ali, chegou um foco, chegou uma pessoa ali pegando fogo, uma pessoa infectada, vai tacar fogo naquela lenha ali, naquela outra pessoa que está suscetível. Então, eu deixo mensagem: seja responsável. Não só por você, como pelos outros. Você tem que pensar no bem-estar dos outros também, não só no seu, da sua família. Bom, Américo, eu queria agradecer muito pela sua participação. Foi muito interessante a gente conhecer sobre essas diferentes áreas da estatística, né? Os projetos em que você trabalhou, eles são bem diferentes uns dos outros. E eu queria agradecer imensamente por você ter compartilhado um pouco da sua experiência e da sua paixão pela estatística com a gente. Estamos encerrando por hoje. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e aguardamos vocês na próxima edição do StatisCast.